Eu vou roubar a Ju. Vou roubar a Ju, Gabi. Eu vou pegar essa nossa. Ele não pode fazer nada, então o que é roubado. Bom, gente, vamos lá. Então, o que é importante, essa parte da matéria que a gente viu até agora, né? Platão é importante e o que significa a república? A república é um modelo do Estado ideal. Então, o modelo platônico é um modelo que serve como um padrão comparativo para qualquer Estado. Então, isso a importância pública. Isso estabelece como essa república vai ser feita. E também a república é um modelo do governante ideal. E por que isso é algo importante? Ler um livro que foi escrito há 25 séculos atrás, não partir logo para coisas como o direito civil aplicado do Marcelo Alexandrino, que tem figurinhas, que tem mapas mentais. Infelizmente, ele ainda não inventou os livros para colorir. Por que não estudar Marcelo Alexandrino? Ficar aqui estudando Platão. Vamos lá. Seu modelo de Estado ideal é um modelo comparativo. Ora, eu posso estabelecer isso como algo fundamental hoje. Por exemplo, o Brasil está indo para frente. Por que o Brasil não está indo para frente consoante o modelo platônico? Eles não têm um plano, eles não têm um modelo de Estado. Mas, além disso, o que Platão estabelecia como o modelo ideal da República, e que não está acontecendo aqui. Vamos facilitar. Não está indo para frente? A China está indo para frente consoante o modelo platônico?
É mais próximo do Brasil. Bom, vamos lá. Por que a China está indo para frente consoante o modelo Platão? Por causa da educação. Mais do que isso, né? O que Platão preconizava? O equilíbrio interno nós, que cada um buscasse a excelência da sua própria tarefa. É o que acontece na China? Sim, cada um está buscando ali o desenvolvimento. Vocês já viram como é que se constrói uma estrada na China? A estrada se constrói com toda a infraestrutura acontecendo em cada quilômetro, mais ou menos em cerca de 3 horas. Igualzinho no Brasil, né? Idêntico. Ou seja, cada coisa pensada no seu nível de excelência, cada um cuidando da sua própria tarefa. Olha, então, essa estrutura voltada para o bem comum, ela vai se estabelecer como um parâmetro. Então, eu vou poder comparar a eficiência de um sistema, comparando ele com o modelo ideal platônico, comparando ele com essa forma de modelo. Ora, por exemplo, no que se refere à Covid, por que a profilaxia com a Covid foi eficiente na China? Porque todos sabiam a sua função de tarefa. Todos sabiam a sua função, evitou-se fazer aquilo que já era sabido, que era a circulação do vírus. Então, você isolou uma determinada província, isolou pessoas naquela província, até que o vírus mais se transmitisse. E no Brasil? No Brasil foi exatamente o contrário. No Brasil a desinformação era tanta que vocês nem sabiam que não houve lockdown no Brasil. Para vocês verem como isso era. Então, o modelo platônico permite estabelecer, pela comparação com um modelo que é ideal, por isso, pública sendo uma. Não é de direito comparado, porque seria no direito, né? Trabalhando a ideia de uma polis, a ideia de um Estado, mas é um modelo de Estado ideal, um modelo comparativo. Então eu vou analisar para verificar se o Estado real está de acordo com aquilo que é o modelo ideal. Pública é esse padrão. E o governante ideal? É o modelo do governante ideal. O Bolsonaro, né? Já que ele foi lembrado aqui, ele é o governante ideal da República? Por que não? Ele é tão simpático, tá ok?
Tinha aula, tinha plano, Ah, para ver comum, ele não tinha absolutamente nada que caracterizasse um rei filósofo. Então, todos aqueles padrões de equilíbrio para você chegar a essa circunstância, ele não tem. Ele não tinha. Então, ele não seria o governante ideal para a República. E aí o nosso problema, qual o governante ideal para a República? Vamos votar no Faria Limer? O calça apertada para presidente? Por que não, gente? Sempre bem sucedido, rico, bonito, ex-governador de São Paulo. tem que ter ginástica, harmonia, a saber da astronomia, dialética, mas que é isso? Matemática. Matemática, isso. Foi. E também porque por ele vai privilegiar os seus próprios interesses do que o interesse da comunidade. Ele não vai procurar estabelecer uma sociedade que consulte o bem comum, vai estabelecer os seus próprios interesses. Então, ele não é um bom governante para a República constante o modelo platônico. E o atual presidente? Tem dialética, mais com O ela. atual... Dialética e ginástica. E ginástica, não podemos esquecer da ginástica. Olha a corridinha na rampa, né? Nunca se esqueçam da corridinha na rampa, né? Então, ele está mais aproximado do governante ideal da República. Ele consegue verificar entre os interesses divergentes quais são aqueles interesses que são prevalentes. Quanto tempo ele levou para desenvolver isso? O governo 2 dele já foi muito razoável. E antes, o que ele fazia da vida? Antes dele governar. É verdade que ele manda desde que vocês nem existiam. Líder sindical. Ele era um líder sindical, ele organizava assembleias com 100 e poucos mil trabalhadores em estádios de futebol Euclides. Ou seja, ele está se preparando isso há uns 40 anos, pelo menos. Então, não desenvolveu todas as características do modelo platônico. Ele não seria o governante ideal da República, mas ele está muito mais próximo do governante ideal do que, por exemplo, o ex-presidente, entendeu? Oi. Professor, por acaso o Platão vai comentar alguma coisa sobre a natureza do governante ideal quando ele chega ao poder? Tipo, a maneira como o poder vai afetar esse governante? Não, essa parte ele faz isso depois em outro livro, que é a Justiça, né? Ele vai analisar a república possível, né? Quer dizer, a república é o ideal, é o modelo ideal. Depois, nas leis, ele parte dessa ideia da realidade, né? Olha, o governante não pode fazer tudo, é uma obra de maturidade, mas é outro livro, né? Claro, então, gente, entenderam a
a importância de Platão, Platão vai ser insensato e também vai ser muito criticado por outras correntes políticas. Por exemplo, os liberais vão atacar Platão como a fonte de todo o autoritarismo. Então, Karl Popper, na Sociedade Aberta e seus inimigos, que é um livro em 2 volumes, ele dedica um volume inteiro a atacar Platão, a falar mal de Platão, como a ideia de governante autoritário, como a fonte de todo o autoritarismo. Por que Platão é um autoritário? Oi. Porque as outras pessoas não entenderiam a verdadeira realidade, porque elas estão lá no fundo da caverna, olhando ali o fundo da caverna. Modernamente, elas até trazem a caverna no seu bolso. Estão lá olhando o fundo da caverna e as sombras no fundo da caverna. Então, não entenderiam a verdadeira realidade. Olha, então o rei filósofo é aquele que comprou essa realidade. A democracia deixada a si mesmo, ela não levaria as sociedades ao desenvolvimento. Ora, e o que você pode finalmente concluir de Platão? Oi? Não, o modelo dele é alcançável por sociedades que possam atender aos seus pressupostos, né? A China, por exemplo, está bem dentro do modelo de Platão. E o Brasil? Se ele estivesse no Brasil do século XXI, ele já está bem. Exatamente o que a colega falou. Você mora no país dos pesadelos de Platão. Se Platão pensou uma sociedade que deu errado, essa sociedade é a sociedade brasileira. Olha, então aqui tudo é diverso do modelo da República. Então, se Platão tivesse um pesadelo, esse pesadelo seria o Brasil. Olha, então, isso serve para estabelecer um modelo de sociedade, um modelo de sociedade ideal. A sociedade estará melhor atendida se esses pressupostos forem estabelecidos. Por isso que a República é um livro imemorial, por isso que a República atua no fundamental e por isso que Platão continua sendo um autor importante. Olha, porque vai estabelecer a forma de organizar o mundo, a forma de pensar o mundo, a forma de pensar a República. Ora, a gente viu lá no mito da caverna que
existe ou não existe o governante ideal, ou se ele existisse, nós não votaríamos nele. Por quê? Porque seria um tédio. Porque seria um tédio, estamos felizes olhando as sombras no fundo da caverna. Estamos lá tranquilos, olhando as sombras, não queremos saber da realidade. Ora, se na própria ideia da República isso tem uma certa inviabilidade, como pensar um modelo que seja do paradoxo platônico? Então essa é a grande discussão dos filósofos posteriores e, sobretudo, de Aristóteles. Aristóteles vai estabelecer um modelo absolutamente diverso de Platão. Embora Platão fosse mestre de Aristóteles, né? Aristóteles foi discípulo de Platão, estudou na academia platônica, ele estabelece o seu próprio sistema de mundo, ele estabelece as suas próprias conclusões. Ora, então Aristóteles nasceu em Estagira, uma colônia grega da Trácia, no litoral setentrional do Egito. Aos 18 anos, foi para Atenas e ingressou na Academia Platônica. Em 43, foi convidado pelo rei Filipe para a corte da Macedônia, onde foi preceptor de Alexandre o Grande. Ora, de volta a Atenas, em 335, Aristóteles fundava, perto do templo de Apólio Lícito, a sua escola. Deu a essa escola o nome de Liceu, e ali ele ensinava as questões, ali ele ensinava estabelecia o seu modelo do mundo. Ora, um modelo que vai buscar outras circunstâncias. Aristóteles é um filósofo empírico. O que significa dizer que um filósofo é indutivo? Ele pega uma premissa geral e usa para uma situação específica. Exatamente o inverso. Ele parte de premissas específicas para chegar a ideias gerais. Ele parte da indução, ele parte das coisas para chegar às ideias. Então, a ideia é uma generalidade de múltiplos fatores. A ideia geral, ou aquilo que seja a sociedade, e o Estado é o resultado dessa multiplicidade. Ora, então ele vai partir de um modelo indutivo, ele vai estabelecer algumas circunstâncias importantes. Ora, se o rei filósofo ou ele não existe, ou se existir, nós não votaríamos nele, como estabelecer e como organizar uma sociedade? Como as sociedades podem ser organizadas?
Existem alguns princípios que são próprios de cada sociedade, ou de cada coisa especificamente. Por exemplo, o que você faz de melhor na vida? Durmo bem. Oi? Eu durmo bem, mas poxa, vamos colocar estudar, vamos colocar lá no. Vamos colocar estudar, por exemplo. Vamos imaginar que ele estivesse naquela situação do herói do Titanic, está lá nas águas geladas do Mar do Norte. Quanto tempo ele dura? Se ele resistir muito, ele dura ali 1 hora, né? Entre 45 minutos e 1 hora. Então, o que você faz de melhor na vida é manter a sua temperatura a 36 graus e meio. Isso é o que você faz de melhor. Todo o resto vem depois. Ou seja, e se cada coisa tiver um princípio próprio? Se cada coisa tiver uma razão de ser? Se cada coisa tiver uma razão de ser que é intrínseco à própria coisa, eu só preciso descobrir qual é essa razão. Eu não preciso de um rei filósofo que diga como o mundo se organiza. O mundo já é organizado por si, porque para os gregos o real é racional. Então, cabe apenas descobrir qual é essa racionalidade intrínseca das coisas. Ora, qual é essa racionalidade que vai explicar as coisas? Os mamíferos precisam manter a sua temperatura constante. Eles se explicam a partir dessa realidade. Então, se eu conseguir, através das coisas, estabelecer aquilo que é comum às coisas, eu poderei ter ideias gerais, eu poderei organizar as ideias gerais. Então, aquilo que seja uma ideia geral, ela surge da indução de várias coisas. Ora, então, eu não preciso de um rei filósofo, eu não preciso de alguém que explique o mundo. Cada coisa tem uma razão intrínseca em si. Entenderam essa parte, gente? Por que 150 anos depois, 150 ou 180 anos, melhor dizendo, depois de escrito Os Miseráveis, o Código Penal ainda não positivou o furto famélico? Vocês já procuraram o furto famélico no Código Penal e não acharam. Olha que coisa, né? Essa é a pegadinha favorita de professor de direito no primeiro período, né? E vocês sabem que o professor ganha pouco e precisa se divertir. Furto famélico é um furto furto por fome, né? Para comer alguma coisa, né? Você furta alguma coisa para comer. Pessoal, Oi. enquanto Platão
sobre a razão de ser. Quer dizer, o que é intrínseco a cada coisa. Então, descobrir o que é uma coisa significa saber a razão explicativa daquela coisa. Cada coisa tem uma razão explicativa, tem uma razão de ser. Então, essa é a teoria aristotélica. Ora, então vamos lá, gente. Voltando a Victor Hugo e os Miseráveis. Por que o furto famélico ainda não foi positivado? É um dano significativo à sociedade. Você já viu o número de pobres? Viu o número de pobres que tem fome? Se eles não forem alimentados, morrerão, né? Quem tem fome tem pressa. Não, então. Mas então, por que isso é importante para a sociedade? Entendeu? Quer dizer, por que se isso é tão importante, por que não foi positivado já numa norma? Oi? Eu acho que a gente consegue olhar para esse tipo de culto e ver que ele é diferente dos outros. A gente consegue olhar e ver que ele é absolutamente evidente. Então, não precisaria estar expresso no Código Penal, porque esse é um princípio e uma razão de ser do direito penal. Ou seja, aquilo que não causa um agravo à sociedade, aquilo que não tem o potencial de causar esse agravo à sociedade, como o furto de um pão, não deve entrar no Código Penal. Oi? Na teoria, e quando a gente for analisar na prática, a gente encontra juízes que condenam pessoas que roubaram ruína. Sim, mas depois isso é reformado em segunda instância, ou no STJ. Nunca isso prevalece, entendeu? Por quê? Porque é absolutamente autoevidente. Quer dizer, para que uma coisa seja considerada um crime, tem que ser algo grave para aquela sociedade. Quer dizer, isso tem que ter aquele potencial. Ora, oi. A questão é se entrasse no código, se faria uma diferença na sociedade, porque a maioria enxerga isso como as pessoas não têm consenso como uma coisa que tá tudo bem, sabe? Então, essas pessoas já, além de, sofrerem com a fome, quando são pegas roubando, ainda sofrem com humilhação. Se isso fosse uma coisa que fosse reconhecida, de repente ele não teria que passar por isso, então ainda não tem a necessidade. Não, sim, algumas. Aí depende de cada ordenamento positivo. Tem sociedades em que o furto famélico é positivado. Quer dizer, está lá numa norma penal, isso facilitaria as coisas. Mas mesmo que não seja, aquilo é auto-evidente em termos penais, entendeu? Então, isso faz parte de soluções legislativas. Talvez você tenha razão, seja melhor que estivesse positivado, porque isso afastaria aquela hipótese em qualquer circunstância. Né? Mas, então, buscar o que seja uma norma significa estabelecer a razão intrínseca dessa norma. Olha, então Aristóteles vai dizer que aquilo que devemos buscar é a razão intrínseca de cada coisa e naquilo que nos interessa, a razão intrínseca do direito. Ora, então Aristóteles de estudos. Uma de suas teses era da superioridade da vida especulativa sobre a vida ativa. As obras
de Aristóteles que concernem ao direito são a ética de Nicômaco, a política e a retórica. Ora, então, entender o que seja o direito significa entender o que é qual o fundamento do direito. E o fundamento do direito está estabelecido num livro fundamental que tem lá na bibliografia complementar, que é Ética Nicômaco. Nicômaco era o filho de Aristóteles e Aristóteles, através da Ética Nicômaco, procurava ensinar ética ao seu filho. E lá no livro 5º, Ética Nicômaco, Aristóteles estabelecia qual é a virtude da justiça. Então, eles procuravam explicar as virtudes, a virtude da misericórdia, a virtude da bondade, a virtude da coragem, e no livro 5º, a virtude da justiça. Ora, então, Aristóteles vai dar pela primeira vez a definição da ideia de direito, porque direito é aquilo que nos interessa. Então, Platão estabeleceu a centralidade da ideia de justiça para organizar a república. Mas Aristóteles vai definir qual é a medida dessa justiça. A medida da justiça, o direito. Então vamos lá definir o que seja o direito. O que significa definir a coisa? Dizer o que ela é. Entender o que ela é. Como a palavra que você pode definir o que ela é, inclusive estabelecer quais são as funções sintáticas da palavra que. Simples e fácil, né? Expliquei o que é o que? O que é a palavra que? O que é e as funções sintáticas da palavra que não são autoevidentes. Então vamos lá, o que é definir alguma coisa? Dizer o que significa. O que significa o quê? Aí tem vários significados. Tem vários significados. Então, o que significa alguma coisa? O que é definir alguma coisa? Achar, Sim, mas se formar de uma explicação, oi. Então, definir alguma coisa significa estabelecer aquilo que aquela coisa é e diferenciá-la de qualquer outra coisa. Vocês lembram da explicação que eu dei sobre o uso do latim? Por que se usa latim? Para ser pedante? Para ser arrogante? Para ser preciso na forma. Latim só significa uma coisa. Então, erga omnes, por exemplo, só significa para.
não tem um segundo significado como a palavra aqui. Então, definir alguma coisa significa estabelecer aquilo que aquela coisa é e diferenciá-la de todas as outras coisas. Olha, então isso é o que nós buscamos aqui para a definição do direito. Definir o que seja o direito significa dizer o que o direito é e diferenciá-la daquilo que é direito. Então, é isso Aristóteles irá fazer. Encontramos em Platão uma noção muito ampla do direito, de um direito não diferenciado da moral. Um dos grandes méritos de Aristóteles, no livro 5º da Ética Nicômaco, foi ter elaborado uma noção bem mais precisa e de uma importância histórica considerável. Essa noção estrita Aristóteles não a inventou arbitrariamente, construída em sonho, a maneira idealista. Extraiu-a da experiência. Então essa é a primeira coisa importante. Saber o que uma coisa é significa saber essa realidade. O que você disse que ele só duraria 45 minutos nas águas geladas do Mar do Norte? Alguém já fez essa experiência e a pessoa não durou mais do que 45 minutos. Ou seja, aquilo que a coisa é fruto da experiência, daquilo que acontece. Então é fruto de uma indução. Então, descobrir que seja o direito significa descobrir essa indução, estabelecer aquilo que o direito é e pode deixar de ser confundido com o direito. Então, Aristóteles vai partir da experiência. Descobrir o que é o direito é alguma coisa que existe no mundo sensível. Ora, como eu diferencio o direito da moral? O que o professor de introdução à ciência do direito explicou para vocês? Quem é o professor de introdução? A Vânia. Oi. Eu também, o direito não pode entrar na integridade do sentimento. Sim, essa é uma das características do direito, mas como é que eu defino o direito e estabeleço o que ele é na sua singularidade? Por exemplo, o diferencial da moral. Nem tudo que é direito, nem tudo que é moral é direito, mas tudo que é direito é moral. Tudo que é direito é moral. Isso é uma primeira definição. Correto? Todo o direito é moral? Não é? Sim, porque se não for moral, não é direito. Posso ter um direito absolutamente amoral? Não. Oi. Tem um caso, acho que está até no Caimário, ele fala que, por exemplo, se você tem uma dívida de jogo, tipo, a gente está jogando pouco, e aí eu fico devendo para Mariana, seria amoral não pagar a minha dívida, mas o direito permite que eu não pague, porque não envolve essa dívida de jogo.
Por que você não deveria pagar uma dívida? O exemplo dela é ótimo sobre a dívida de jogo. Você sabe qual é a questão da dívida de jogo? Uma obrigação jurídica tem a seguinte característica: A, com o poder jurídico de exigir, B, com o dever jurídico de prestar, se prestada espontaneamente aquela obrigação, surge a ideia da responsabilidade, o poder de acionar os tribunais para exigir coativamente o cumprimento da obrigação. Ora, então, um carro para alguém, qual é a obrigação? Pagar o preço estipulado naquela compra e venda. E se o sujeito não pagar? Ele leva, já foi feita a tradição. Não necessariamente, pode pagar. Se for na hora, não tem como entregar o produto, você não vai. Mas e se for parcelar? Você pode entregar em confiança. É um negócio jurídico válido. Se ele não pagar, coloca na justiça. Você tem direito a acionar os tribunais para exigir coativamente o cumprimento da obrigação. Então, a obrigação ela deve ser cumprida espontaneamente, né? A, com o poder jurídico de exigir, B, com o dever jurídico de pagar, né? Pagar pelo carro. Não cumprido espontaneamente, surge o poder de acionar os tribunais para exigir coativamente a obrigação. E na dívida de jogo? Aí você não pode, é uma infração da lei. Então, como é que o juiz ia julgar um negócio que está fora da lei? Não está fora da lei, quer dizer, o jogo é permitido no Brasil, né? O Tigrinho está aí, me permitir. O jogo do bicho especificamente não, mas a loteria vai qualquer lotérica você pode. Então, É uma responsabilidade social. De que os dois combinaram, daí ao perder, quem perde pagaria. bota aí na Código Civil, dívida de jogo. Me lembro do artigo. Artigo 814? Acho que é, não sei As exatamente. dívidas originárias de jogo ou aposta não podem ser exigidas, devendo ser declarado nulo cheque emitido para garantir o pagamento de aposta. A dívida não pode ser exigida, artigo 814 do Código Civil. Ou seja, mas ela é devida. Ela é devida. Moralmente seria. Ela não pode ser exigida, ou seja, eu não tenho como acionar os tribunais para exigi-la.
pessoa pagar espontaneamente, o pagamento é válido? É válido. Não. E não pode fazer isso. Faço um contrato de lenocínio para a exploração de mulheres. O contrato é válido? Eu não sei o que ela é assim, mas... Contrato, assinei, a moça assinou também. Não, porque Faço a sua exploração, protejo você contra os perigos da vida e você me paga 10%. Popular cafetão. Vale esse contrato? não, o contrato ele está abaixo da Constituição. Se o contrato ele tem uma norma que é inconstitucional, mesmo acordado pelas partes, Então, vamos lá. Qual é a diferença disso para a dívida de jogo? Jogo não vai ser prejudicial a alguém. Vai vendendo. Já viu o número de pessoas que foram à falência por causa do jogo? Oi. Eu acho que é só porque está escrito, eu não sei se está escrito, eu sei que não é um princípio, mas que você não pode, tipo assim, lucrar do público de outra pessoa, tem até os direitos da responsabilidade. Sim, exatamente. E como é que você diferencia isso para a situação da dívida de jogo? Eu não posso fazer um contrato de lenocínio, né? Esse contrato não é válido, a obrigação não é exigível. É um contrato nulo e não tem qualquer qualidade. A dívida de jogo não. A dívida de jogo eu não posso executá-la através dos tribunais, mas se ela for paga espontaneamente, ela é válida, o que diz o artigo 814 do Código Civil. Por quê? Porque está partindo espontaneamente da pessoa. Você O não... contrato de lenocínio também, foi a moça que assinou. Porque o contrato vai contra a moral e Então um ponto importante, olha só. Se eu tenho uma contrariedade absoluta da ideia moral, isso também é contrário ao direito. Por que a dívida de jogo ela é considerada válida se paga espontaneamente, mas não pode ser através dos tribunais? Porque ela é considerada algo que prejudica a sociedade, mas não de uma maneira absoluta como o lenocínio, por exemplo. Então o legislador estabelece algo mais brando, ou seja, estabelece que ela não é exigível judicialmente, mas se paga espontaneamente, poderá ser paga. Olha, então estabelecendo que toda norma de direito tem que ter algum grau de moralidade, ou seja, e a diferença direito e da moral, ela é uma diferença dentro de círculos concêntricos. Então, todo o direito tem que ser moral, mas a moralidade vai estar mais além do direito. Existem condutas morais que devem ser cumpridas, mas que não são obrigatórias. Dar esmolas é uma norma moral? Uma civilização cristã né?
Uma civilização protestante, nem tanto. Mas está dentro de um princípio cristão. Depois a gente vai chegar na ideia do cristianismo, essa é uma outra parte da matéria. Ora, então o direito está dentro da norma moral, o direito está abrangido pela norma moral. Mas o direito tem uma característica específica, ele é exigível, ele pode ser estabelecido consoante determinadas circunstâncias. Ora, então, Aristóteles faz, eu posso ter um direito completamente fora da moral? Qual o fundamento do Tribunal de Nuremberg? Não era direito, era muito absurdo. Oi. Eu acredito que não. O direito ser aplicado, ele precisa do respaldo das instituições da sociedade. Se ele estivesse completamente fora da moral, as pessoas não iriam acatar esse direito. Então, pelas leis de Nuremberg de 1935, os judeus não faziam parte da humanidade. Então, consequentemente, eles não estavam protegidos pelo direito. Então, consoante o ordenamento jurídico alemão, não havia proteção para essas pessoas. Então, o tribunal, então não era crime absolutamente você matar alguém de uma etnia judaica, porque afinal eles não faziam parte da humanidade consoante o ordenamento jurídico alemão. E aí vem o Tribunal de Nuremberg, um tribunal estabelecido pelas potências vencedoras e estabelece uma coisa que não estava previsto no ordenamento jurídico e que não era considerado crime. Quais são os princípios básicos do direito penal? Anterioridade e legalidade. Não existe crime sem lei anterior que o defina, não existe pena sem prévia cominação legal. Princípio da anterioridade. Então, o direito estabelecido pelo Tribunal de Nuremberg era um direito que não existia na Alemanha e que foi estabelecido posteriormente ao ordenamento jurídico e não tinha uma previsão legal, ou seja, era um direito dos vencedores. Ilegal, portanto, né? Você é um idealista, não existe essa história de direito natural. Oi? É porque a lei não consegue acompanhar a contemporaneidade. E não tem como a gente fazer lei e sanção para todos que podem ocorrer, porque você pode dar uma ideia que aquela pessoa que tem passou naquilo, fazer errado. Então, olha que legal, se eu inventar um crime agora, vou poder punir você, porque esse crime que deveria ter sido punido ainda não foi inventado, mas posso. Não, uma situação. Por exemplo, você faz um crime blasfêmia. Qual é a penalidade para o crime de blasfêmia? Negar a existência de Deus, praguejar contra Deus.
Antigamente, a crucificação, ou a morte pelo apedrejamento, ou coisa que o valha. Então, se é uma situação grave, posso definir como crime, e se você incorrer nessa conduta, eu já posso aplicar. Não há nenhuma lei definindo, mas eu já prevejo que é uma situação grave e aplico isso. Não concorda? Ela agacha perfeito. Mas se você não vai conseguir criar lei para todas as situações específicas. Então, se não pode criar lei para todas as situações específicas, em qualquer situação dessas, eu posso aplicar se a situação for considerada grave, né? Mas existem as outras fontes do direito. Oi? Existem outras fontes do direito para não ser a lei. Tem que ser um costume. Então, por isso que eu posso inventar crimes e já aplicar a penalidade. Mas você inventar crime, você está dando uma ideia para uma pessoa que ainda não fez, entendeu? Sim, prevenindo aquela situação de ocorrer. Faz uma coisa mais geral e depois você vai fazer. Olha que coisa horrível se as pessoas blasfemassem por aí. Eu já vou executando elas, porque aí eu evito que as pessoas blasfemem por aí. Oi? A questão, acho que, para condenar as questões nazistas, foi não uma questão de gravidade, mas porque as jurisdições nazistas não respeitaram a natureza jurídica das pessoas. Então, seguindo esse conceito, eles meio que fizeram uma jurisdição à parte do direito real. Entende? Então, olha só, esse negócio de natureza jurídica é uma coisa que só existe na sua cabeça. Você que inventou agora e não estava no ordenamento jurídico do nacional-socialismo. Acredito não, professor, porque, por exemplo, se você tem uma pessoa, você não pode desqualificá-la como uma pessoa. Isso é uma questão da realidade da pessoa, está implícito a racionalidade. As leis de Nuremberg fizeram isso. Estabeleceram que os judeus não faziam parte da humanidade. Mas eles ainda são pessoas, então isso... Não para o ordenamento jurídico nazista. Eles são não pessoas. Não estão protegidos pelo direito. Oi? Mas a gente entende que quando essas leis, elas devem ter uma base moral, então eles não estavam respeitando isso. Então melhorou. Então olha só, é preciso que o direito reconheça um substrato moral. Então não pode haver um direito absolutamente amoral. Por que as punições no Tribunal de Nuremberg foram válidas? Porque era de tal forma um absurdo que era preciso reconhecer que as pessoas são pessoas humanas, quaisquer pessoas, e que aquele ordenamento jurídico é que estava em contrariedade com a realidade das coisas. Então, todo o direito tem que ser moral, todo está em alguma forma de moralidade. Então, a moral e o direito são círculos concêntricos. Entendido isso, gente? Não pode haver um direito absolutamente amoral. Então, Nuremberg prova isso, né? Foi-se preciso estabelecer normas que fossem conforme essa realidade, porque faziam parte da própria ideia de humanidade. Entendeu? O direito está sempre contido na moralidade. Isso não resolve o nosso problema, que é tentar definir o que é o direito. Eu só sei que o direito é tipo da moralidade, mas eu ainda não sei o que é o direito. Ora, então Aristóteles vai estabelecer que a justiça, o dikaiosune, ela pode ser definida em dois sentidos. A ideia da justiça geral
e a ideia da justiça particular. Então, observando a realidade, Aristóteles vai estabelecer que a justiça geral, ela é algo que está nessa realidade. Então, designa-se às vezes por justo, e é com essa observação que se inicia a investigação de Aristóteles, toda conduta que parece conforme a lei moral. E, nesse sentido, a justiça inclui todas as virtudes, é uma virtude universal. Aristóteles não rejeitou totalmente essa acepção ampla, mostrou a sua razão de ser, porque podíamos ser levados a qualificar toda virtude, mesmo a temperança e a coragem, com a palavra justiça. Por exemplo, quando consideramos o exercício dessas virtudes em função de sua utilidade social. Quando se considera, por exemplo, a coragem como o cumprimento de um dever para com a pátria. O sentido da justiça corresponde, desse modo, à condição que os gregos chamavam do dikaios, do homem justo. Então, aqui é uma primeira definição importante, o dikaios, o homem justo. Ora, então, o homem é justo quando ele é moralmente justo e ele pratica atos justos. Ora, então é um ser interiormente justo e na sua conduta, na sua exterioridade, ele pratica atos justos. Ora, mas o direito diz respeito a esse ser moral? Não, o que eu quis dizer é o seguinte, então melhorou. O direito é menos do que isso. Eu quis dizer, tipo, mais específico. O direito não diz respeito a essa moralidade. Vamos lá. Vocês sabem que se vocês passarem no concurso público para juiz, promotor, procurador, vocês, além de um bom salário, o que vocês vão ganhar? Estresse? O poder da escolha. O poder da escolha? Mas que vocês vão ganhar quando vocês passarem no concurso público? No máximo 50 mil. Em teoria. Os salários são bons, né? Oi? Estabilidade e tal, só isso? Vocês vão ganhar um sócio que vai ficar com 20,5% de tudo que você ganha. Então, você ganha imediatamente esse sócio. É automático. Isso é descontado no seu contra-cheque. Olha, por que paga o imposto de renda? Para ajudar, para colaborar com o equilíbrio social. Para colaborar com o equilíbrio social. Você confia que o governo vai gastar os seus 27,5% do seu salário para atender às necessidades coletivas de saúde, educação, construir estradas. Você acredita que o governo vai fazer tudo isso?
Quantos acreditam nisso? Ninguém levantou a mão. Então vamos lá, por que vocês pagam o imposto de renda? Vocês pagam o imposto de renda porque vocês sabem que a união do imposto de renda é extremamente eficiente. Se existe uma coisa eficiente nesse país, é a Secretaria da Receita Federal. E ela cobrará com juros e correção monetária todo esse salário. Então, mesmo não acreditando que o governo vai gastar bem os seus impostos, você paga o imposto de renda. Olha, então você paga o imposto de renda pelas piores razões possíveis. Você é um de Caios, um homem justo? Não, né? Eu ia falar que você é conduzido a agir dessa maneira, situação. Não, você pode dar o emprego, né? Você pode ir preso, você é Então, é uma alternativa. Você vai lá, resiste, diz que você é realmente contra o pagamento de impostos e sofre as consequências. Não é justo porque a pessoa que tem muito dinheiro, aquele 27%, não vai fazer tanta diferença assim quanto faz para a pessoa que tem menos dinheiro. Não, mas tudo bem, mas a pergunta é diferente. Eu quero saber se você é um de Caios, um homem justo. Você não está pagando a sua parte porque você concorda que o governo vai bem gastar a sua parte. Você está pagando por uma coerção. Oi. Eu acho que nesse caso você está fazendo a sua parte, mas que você tem essa questão de também ser punido caso não pague, também tem questão de a sua parte que você fez. Agora, como aquela pessoa vai administrar aquele dinheiro, é outra questão. Tipo assim, é igual, por exemplo, uma coisa que a pessoa pensava relacionada a isso, que tipo, é bem diferente. Eu acho que eu um exemplo, faço dízimo na igreja. Mas no momento que você paga o dízimo, o pastor pode simplesmente pegar e comprar o que ele quiser, o que ele disse. Mas você fez a sua parte para contribuir com a igreja. Então, peraí. Oi. Não, na verdade não é uma pergunta. Aí se você quiser falar primeiro. Como é que eu não entendi? Eu ia fazer uma pergunta, aí se você quiser responder ela primeiro. Então, olha só, você não é um homem justo, né? Porque você não está pagando aquilo espontaneamente, porque acredita que aquilo vai ser bem realizado ou bem conduzido. Você não é uma pessoa interiormente justa. Você não é um de Caios, um homem justo. O homem justo é aquele que é interiormente justo e pratica atos justos. Mas se você foi lá, mesmo não concordando, mesmo achando que o governo é ladrão, você paga os 27,5%. Você agiu conforme o direito? Sim. Sim, e essa é a resposta de Aristóteles. Ora, o direito não diz respeito à moralidade. Direito diz respeito
O direito não diz respeito à moralidade, o direito diz respeito à prática de atos justos. Olha, então se você vai lá e paga o imposto de renda, você pratica o ato justo, mas você não é justo interiormente. Olha, então, aquilo que seja o âmbito do direito é o âmbito da prática do ato justo. Então, é a grande definição aristotélica. Aristóteles define pela primeira vez na história qual é o objeto do direito. Oi. Então, eu queria perguntar, quando você paga o imposto, não porque você acredita e tudo mais, mas porque senão você vai preso, isso seria a ética do dever ou se nem é ética, é só você tem... Não, isso é uma ética do dever. Quer dizer, qual é a ética do dever? O dever está delimitado na norma. Se você paga o seu imposto, aquilo que é devido, você cumpriu aquele dever. Mas você não é um homem virtuoso. Você não está na ética das virtudes. Porque você acha que aquele dinheiro vai ser mal gasto, né? O caso que ela falou, né? Ela paga a obrigação dela com a igreja. Mas se por acaso naquela igreja o pastor é safado, aí já não seria mais uma questão dela, porque ela está de acordo com a sua ética das virtudes. Seria o destino que ele dá àquele dinheiro. Se, por exemplo, se eu estou numa igreja e o meu pastor é safado, e aí sabendo disso, eu não pago dízimo, isso não seria virtuoso? Sim, isso seria virtuoso. Você já sabe que aquele dinheiro vai ser mal empregado, então você não deve pagar aquele dinheiro, entendeu? Vocês lembram do pastor Walter, o irmão do pastor Walter Lírio? É aquele que vendia feijões mágicos que iam curar a Covid por R$1.000. Ele é irmão do Valdemiro? Irmão do Valdomiro. Sabe onde ele está? Tá na cadeia, tá bom? Não, tá morto. Morreu de Covid. Não comeu os feijões que ele próprio vendia. Vocês não lembram desse caso, não? Depois a gente coloca aí na internet. Tá claro, gente? Entenderam essa parte? Quer dizer, o direito, então, diz respeito a uma parte da moralidade. A parte da moralidade que significa a prática do ato justo. Então, Aristóteles vai definir que existe uma parte da moralidade que diz respeito à prática do ato justo. Esse é o âmbito do direito, o âmbito da justiça particular. Então, a justiça particular é uma parte da justiça geral. E tomada nesse sentido, não se refere ao dikaios, ao homem justo, mas ao tudikaion, a coisa justa. Uma pessoa teria a virtude da justiça em sentido particular se praticasse o justo, não se fosse justo. O dikaios seria a justiça em mim, subjetiva. O dikaion é a justiça fora de mim, na realidade objetiva.
analisar a justiça particular é definir a arte do direito. Então, aqui é um momento paradigmático para a ciência do direito. Então, pela primeira vez na história, se define qual é o verdadeiro âmbito do direito. Então, o verdadeiro âmbito do direito é a prática do justo. Então, o direito é uma parte da moralidade. A parte da moralidade que diz respeito à prática do ato justo. Ora, então, essa parte da realidade que diz respeito à prática do ato justo, ela é uma realidade exterior ao indivíduo, e diz respeito a essa prática do justo. Ora, então, definir o que seja o âmbito do direito significa definir esse âmbito da justiça particular. Então, o direito não está preocupado com a intencionalidade do indivíduo. O direito está preocupado com uma parte menor da moralidade, que diz respeito à prática do ato justo. Então, mesmo achando que o governo é ladrão, mesmo achando que ele vai dar os 7,5% em coisas absolutamente inconfessáveis, se você pagar os 27,5%, você está no âmbito do direito, você está praticando o justo. Entenderam isso, gente? Oi. Então, por exemplo, se eu quiser matar alguém, mas se eu não consumar o ato, então você não justiça. Você não matou ninguém. Você não adentrou no âmbito do direito, né? Mas você não é um de Caio. Você não é um de Caio, você não é um homem justo, né? Lembra o exemplo que eu dei lá? Se eu não fosse professor de direito, seria um serial killer, cortaria as pessoas em pequenos pedaços. Quando eu adentro ao mundo do direito, quando eu começo os atos preparatórios para retalhar as pessoas, só aí o direito pode atingir. Entenderam isso? Isso é fundamental. Aristóteles vai definir isso com perfeição. Ora, então o que é a realidade do direito? Ora, então direito é uma regra. O direito é uma coisa. Para Aristóteles, o direito está no mundo. O direito é a porção justa das coisas que existem para serem distribuídas. Justo significa essa prática. Então, o âmbito do direito é o âmbito da prática do justo, é o âmbito dessa circunstância. Ora, abram aí o artigo 7º, inciso 4º da Constituição. Sétimo, inciso 4. Salário mínimo. Leia para mim, por favor.
Salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. Então, o salário mínimo deverá atender a todas as necessidades do trabalhador, de saúde, educação, lazer, cultura, previdência social, etc. Isso é direito no sentido aristotélico? Mas não tem base nas coisas que existem. A fantasia deve ser distribuída? Não? Quem aqui viu Uma Linda Mulher? Olha só quanta gente viu. Gostaram do filme? A fantasia deve ser distribuída? O que é uma linda mulher? Que tipo de romance? Uma linda mulher é a história de Cinderela. Vocês lembram a frase da Julia Roberts no final? Quando ele propõe ele propõe para ela que ela vá para Nova York, né? Acho que com ele e tal, continuar aquela relação que eles tinham tido até então ali e tal. O que ela diz? Vocês não viram o filme? Quem lembra a frase da Julia Roberts? Eu quero o sonho todo, ou seja, ela queria o sonho, ela queria viver com os contos de fada. Como é que terminam os contos de fada? Viveram felizes para sempre, ou seja, ela queria a história total de Cinderela. Como é que termina o filme? Ele indo lá e realizando o sonho de Cinderela. Ora, e ao direito cabe distribuir a fantasia? Já concordamos que a fantasia deve ser distribuída, né? Como é que a fantasia é distribuída? Hans Christian Andersen, como ele distribuía a fantasia? Escrevendo contos de fada. Como é que começavam os contos de fada? Vez, e como é que terminavam? E viveram felizes para sempre. Então, a Hans Christian Andersen distribuía a fantasia. Então, Branca de Neve, Os Sete Anões, A Gata Bocalheira, então, os famosos contos de Andersen. Então, a fantasia deve ser distribuída. E é o direito que deve distribuir a fantasia? Então, vamos lá, o artigo 7, inciso 4 da Constituição é direito? O artigo 7, inciso 4 é mais uma fantasia do que qualquer outra coisa. Cabe ao direito distribuir a fantasia?
O direito deve distribuir as coisas que existem para serem distribuídas. Ora, e quando é que a fantasia se promete na ciência do direito? Quando se fala uma coisa muito abrangente, muito genética, tipo, fala, estabeleça o salário mínimo. Quando você vai fazer analogias, Só que não fala qual é o salário mínimo. Quando você tem uma. Lembram disso? A Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. Quando no curso dos acontecimentos humanos se torna necessário um povo dissolver os laços políticos que o ligavam a outro e assumir entre os poderes da terra posição igual e separada, a que lhe dão direito às leis da natureza e às do Deus da natureza, o respeito digno às opiniões dos homens exigem que se declarem as causas que levam a essa separação. Consideramos essas verdades como evidentes por si mesmo, que todos os homens foram criados iguais, foram dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, e que entre estes estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Ora, então a fantasia se une ao direito no século XVIII para promover as revoluções da modernidade, a Revolução Francesa, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a Revolução Americana, Declaração da Independência dos Estados Unidos da América. Ora, então é nesse momento em que você tem a união entre a fantasia e a realidade. Ora, mas qual é a ciência que deve distribuir a fantasia? A fantasia precisa ser distribuída? A fantasia precisa ser distribuída, né? Alguém precisa pegar em armas e criar os Estados Unidos da América, a Revolução Francesa. Quem deve distribuir a fantasia? A política. Então é a política que deve distribuir a fantasia. E o direito? O direito deve distribuir a realidade no sentido aristotélico. Não é misturar o direito e a política. Isso é uma característica da modernidade, mas isso não está lá nos clássicos. Os clássicos trabalhavam o direito como a distribuição justa dos bens que existem para ser distribuídos. Ora, então, qual é a distribuição justa dos bens que existem para serem distribuídos? Qual é o valor adequado do salário mínimo, consoante o direito? Aquilo que uma sociedade puder pagar, né? Esse é o âmbito do direito. Então, bem distribuir esses bens significa estabelecer os bens consoante essa sociedade. Esse é o papel do direito, esse é a função do direito, distribuir os bens que existem para distribuídos. O direito não existe para distribuir a fantasia,
A fantasia precisa ser distribuída, mas não pelo direito. Como se chama em direito a distribuição da fantasia? Estelionato? Aqueles bens que não existem para serem distribuídos hoje, mas que são uma coisa que talvez devesse ser distribuída no futuro. Isso se chama, em direito constitucional, normas programáticas. Não lhe dão direito a um bem jurídico que existe hoje, mas estabelecem uma diretiva para ser atendida no futuro. É desejável que o salário mínimo, as necessidades do trabalhador, saúde, cultura, lazer e tal, mas não significa que hoje isso possa ser. Você não tem direito ao bem jurídico da vida hoje, que hoje ele não existe. Ué. Não, o salário mínimo deve se basear na sociedade, tanto que hoje ele é exatamente aquilo que ele deve ser, aquilo que existe para ser distribuído. Não, porque isso foi uma introdução que misturou política e direito. Quer dizer, qual é o salário que o Brasil tem condição de pagar? R$ 1.518. Isso, do conjunto de bens que são produzidos, é necessário, quer dizer, é possível se pagar isso hoje para uma pessoa. Você vê que toda vez que se fala em aumentar o salário mínimo, as prefeituras reclamam, isso vai estourar o orçamento e tal. Porque o direito é baseado na realidade. Agora, é desejável que ele possa atender a todas essas necessidades. Isso é o escopo, a finalidade a ser atingida, né? Mas isso não é o direito. Então, os clássicos, né, o direito grego, claro, o direito natural clássico, ele separa bem. O âmbito do direito é o âmbito do justo, ou seja, é a porção justa dos bens que existem para serem distribuídos. Então, gente, esse é o âmbito do direito, e Aristóteles pela primeira vez estabelece isso. Então, cabe ao direito distribuir o justo, não cabe ao direito distribuir a fantasia, cabe ao direito estabelecer aquilo que o âmbito das coisas. Ora, se o direito é uma realidade, se o direito faz parte desse real, qual é a virtude do direito? Qual é o comportamento virtuoso nessa ideia de distribuição de bens? A prosperidade é uma outra noção. Oi. A proporcionalidade, mas que tipo de proporcionalidade? Quando é que você está sendo justo no âmbito do direito? Quando você está tendo um comportamento virtuoso? Quando você trata os iguais na medida que eles são iguais e os desiguais na medida que eles são desiguais. Não, isso é uma outra definição que é uma parte do direito, que é a parte do direito que diz respeito aos seus interesses com a totalidade da coletividade. A gente vai chegar lá, mas esse não é o âmbito do direito. Não é do direito, melhor dizendo. Quando há um equilíbrio entre as duas partes? Não, qual é o comportamento de excelência moral do direito?
Você recebe um troco a mais, o que você faz? Devolve. Então, o comportamento virtuoso em direito, atitude da justiça particular, o ato próprio da justiça particular, é não ficar nem com mais nem com menos do que lhe corresponde. Então, direito diz respeito à realidade, direito diz respeito à distribuição de bens, honrarias e encargos. E o comportamento virtuoso do direito é não ficar nem com mais nem com menos daquilo que lhe corresponde. Entenderam isso, gente? Então, isso é básico em direito. Então, o direito é uma realidade, o direito está no mundo. Então, se o mundo é racional, existe uma forma justa em distribuir os bens, existe uma forma racional de bem distribuir os bens. Então, ser justo de um ponto de vista, ser conforme o direito, num comportamento virtuoso, significa não ficar nem com mais nem com menos daquilo que lhe corresponde. Entenderam? Então, essa é a grande revolução aristotélica. Então, pela primeira vez, Aristóteles define a medida do direito. Direito não diz respeito à distribuição de fantasia. Direito diz respeito à distribuição dos bens que existem. Direito diz respeito à maneira correta de se distribuir esses bens. Ok? Então, a gente ficamos aqui hoje. É importante, gente, ler quinto da ONU. Vai entrar mesmo na ciência do direito, entendeu? Até aqui a gente discutiu justiça, sistemas ideais. Agora não, agora a gente vai falar sério. A gente vai falar sobre direito, entendeu? Eu vou falar porque eu cheguei aqui. Mas eu cheguei. Eu sei.